Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Estamos juntos a partir de agora no seu AB1. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A gente começa essa edição dando aquela conferida como está o tempo em Caruaru nesse momento. Previsão de céu nublado durante o dia, parcialmente nublado durante a noite, mas a temperatura está alta, viu? Está fazendo um calorzinho nesse momento. 33 graus é a máxima prevista para esta quinta-feira em Caruaru. A mínima na previsão é de 20 graus aqui na capital do Agreste. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo em outras cidades da nossa região também, aqui na tela para a gente conferir. Panelas no Agreste, temperatura variando entre 21 e 33 graus, bem parecido aqui com a previsão para hoje em Caruaru. Joaquim Nabuco, na Mata Sul do estado, mínima de 22, máxima também de 33 graus. E aí lá no sertão do estado, em Petrolândia, a temperatura aumenta consideravelmente. A mínima prevista para essa quinta em Petrolândia é de 25 graus e a máxima 36 graus, muito calor hoje lá na cidade de Petrolândia. Ao vivo com a gente nessa edição do AB1 tem Joel Almeida, também Fábio Gomes. Joel traz informações sobre uma operação realizada pelo GAECO do Ministério Público que investiga fraude eleitoral em Riacho das Almas. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Eliakim. Bom dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Essa operação ela foi denominada de domicílio fantasma. Ela foi desencadeada hoje para cumprir alvos, entre os alvos, 14 pessoas que participavam dessa ação criminosa, além de 2 empresas, de Riacho das Almas e de Caruaru. Mas o que chama a atenção em tudo isso é que essa organização criminosa tem entre os componentes pessoas que estão trabalhando atualmente lá em Riacho das Almas. Dentre essas pessoas, vereadores suplentes e também pessoas que trabalhavam e trabalham ainda dentro lá do município. E aí essa organização criminosa estava comprando votos de uma forma muito articulosa, né? Transferindo o título eleitoral de pessoas para o município de Riacho das Almas. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Ele é aqui. Tá ok, Joel. Fábio vai trazer os destaques do G1 e tem uma história de um crime lá em Cachoeirinha, não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. E tem sim, viu, Eliakim, a gente traz atualizações para informar que a Polícia Civil continua as investigações sobre um caso de um homicídio que foi registrado no município de Cachoeirinha e a vítima ela foi sequestrada na última sexta-feira, dia 31 de outubro. Inclusive, imagens de câmeras de segurança flagram um momento em que um grupo de homens armados aborda essa vítima e sequestram ele. A vítima ela foi identificada por Tiago Alisson de Lima Souza, de 27 anos. O corpo dele foi encontrado ontem pela manhã por familiares em uma cisterna em uma propriedade rural do município. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Eliakim. Ok, Fábio, Joel, até daqui a pouco. Também no AB1 de hoje tem assunto importante para os motoristas. É que a isenção do IPVA para alguns donos de carros e motos está em discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Motoristas e motociclistas de aplicativo seriam alguns dos beneficiados. Uma audiência pública foi realizada para discutir projetos de lei que tratam do assunto e a gente vai te atualizar sobre o andamento desses projetos daqui a pouquinho aqui no AB1. Gessé Acioli também participa ao vivo do AB1 de hoje com a gente, com oportunidade para quem quer realizar o sonho da casa própria. A gente perdeu a comunicação com o Gessé, pessoal, foi isso? Gessé, perdeu a comunicação? Bom, então vamos seguindo. Daqui a pouquinho o Gessé volta aqui, aparece aqui na verdade no AB1 trazendo esse assunto aí da Feira de Imóveis que está sendo realizada a partir de hoje em Caruaru. E hoje, quinta-feira, é dia de AB Saúde. O assunto desta semana é o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. A minha vida era normal, né? Antes eu descobri, não sentia nada, não tinha problema, não sentia dor, entendeu? Foi assim, de repente, quando eu fui fazer os exames, aí acusou. Não teve como fazer um tratamento, teve que fazer a cirurgia mesmo. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu não podia nem estar contando essa história aqui agora. Faço o PCA, né? Não tem problema, é simples, é uma operação, é uma coisa simples. Primeiro a gente faz no sangue, e se for o caso que melhor, eu acho que é no toque. Se eu tenho feito a última vez no toque, eu acho que eu não tinha, ele já tinha visto, né?
saber saúde daqui a pouquinho. Também ao vivo com a gente tem Leonardo Costa com informações sobre as matrículas na rede municipal de Garanhuns. Bom dia, Leonardo. Oi, Eliakim, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Pois é, o primeiro prazo é o da rematrícula, que vai até o dia 14 deste mês. Então, todo mundo precisa ficar atento, mas estou com o calendário completo da matrícula para o ano que vem. Então, daqui a pouquinho eu volto, porque eu vou conversar com a representante da Secretaria de Educação, que vai detalhar tudo para a gente. Eliakim. Tá combinado, Léo, até daqui a pouco. Intervalo chegando e na volta tem problema de comunidade. Moradores de uma rua no bairro do Salgado estão sofrendo com o esgoto a céu aberto. A gente confere daqui a pouquinho esses detalhes. 11h55, o AB1 volta já. AB1 de volta, agora 11h58. Uma operação conjunta entre Ministério Público e Justiça Eleitoral foi realizada hoje contra um esquema de corrupção e fraude eleitoral em Riacho das Almas. Joel Almeida está chegando ao vivo com as informações. Joel, boa tarde para você. Dentre os alvos, vereadores e suplentes de vereadores lá de Riacho das Almas. Isso mesmo, Eliakim. Boa tarde para você e a todos. Esta operação foi denominada de domicílio fantasma. Entre os alvos desta operação estão 14 pessoas, 2 empresas de Riacho das Almas e também aqui de Caruaru. E o que chama a atenção é que entre os alvos também dessa operação estão vereadores, suplentes e pessoas que estão trabalhando ainda no município de Riacho das Almas. De acordo com a polícia e com o Ministério Público, essa organização criminosa ela funcionava da seguinte forma: essas pessoas chegavam em eleitores oferecendo dinheiro e também vantagens futuras em troca do voto. Essas pessoas eram coagidas a mudar de município, transferir o título eleitoral em posse dos documentos pessoais dos eleitores e também de selfies tiradas dos eleitores. Essa organização ela fazia a transferência massiva desses eleitores para o município de Riacho das Almas nas eleições passadas em 2024 para ajudar de forma fraudulenta também essas pessoas e enganar a justiça eleitoral. De acordo com a polícia, de acordo com o Ministério Público, com o GAECO, que faz parte do Ministério Público de Pernambuco, já foram identificadas 700 pessoas, 700 eleitores. Nesses endereços que foram alvos desta operação de hoje, onde foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, foram encontrados dinheiro, documentos e também dispositivos eletrônicos. Tudo isso foi encaminhado aqui para a sede da GAECO, em Caruaru. A gente tem a nota da Câmara de Vereadores do município de Riacho das Almas. A nota diz o seguinte: a Câmara ficou ciente da operação através da imprensa, porém, como não é alvo da investigação, não tem nada a declarar. Permanece à disposição dos órgãos competentes que se necessitarem de algum esclarecimento. Essa, portanto, é a nota da Câmara de Vereadores de Riacho das Almas. A gente não teve acesso até o momento dos nomes dos vereadores e também desses outros alvos da Polícia Civil, Militar, do Ministério Público e também da GAECO. É isso, Eliakim. Eu volto contigo no estúdio. Ok, Joel. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho se volta com outro assunto ainda hoje aqui no AB1. Um homem foi encontrado morto dentro de uma cisterna em Cachoeirinha, no Agreste. Câmeras de segurança flagraram a vítima sendo sequestrada dias antes. É um dos assuntos do nosso portal. Quem chega ao vivo direto da redação é Fábio Gomes. Boa tarde, Fábio. Oi, Eliakim, boa tarde para você, para todo mundo que segue ligado aqui com a gente nesse AB1. E esse é um dos destaques, sim, Eliakim. Infelizmente, né, esse caso que chamou muita atenção aconteceu no município de Cachoeirinha, aqui no Agreste Pernambucano. A Polícia Civil informou que ele foi registrado como homicídio consumado. E, inclusive, nós aqui no G1 tivemos acesso a câmeras de segurança que mostram o momento em que essa vítima, identificada por Tiago Alisson de Lima Souza, de 27 anos, ele foi sequestrado. As imagens mostram aí que um grupo de homens armados em um veículo abordam a vítima que estava em uma motocicleta e acabam levando ele, acabam colocando
o Tiago dentro desse carro. E aí, ontem pela manhã, os familiares informaram para a imprensa que receberam uma ligação anônima informando onde o corpo dele estaria. E aí a família informou que o corpo foi encontrado em uma cisterna em uma propriedade rural ainda de Cachoeirinha, e a Polícia Civil informou que esse caso segue em investigação. Até a última atualização da nossa reportagem aqui no G1, nós não tivemos informações sobre a autoria e nem motivação do crime. A polícia disse que instaurou um inquérito policial e que vai continuar acompanhando esse caso. Aqui no G1, a gente segue acompanhando também o andamento dessas investigações e trazendo atualizações à medida que novas informações são confirmadas pelos órgãos oficiais. Ele é aqui. Ok, Fábio. Outro assunto do nosso portal que você vai trazer para a gente agora é sobre a prisão de um empresário investigado por desvios de verbas parlamentares, de emendas parlamentares, na verdade, né, de uma operação lá no litoral sul do estado. Exatamente, ele aqui. Esse caso aconteceu em Ipojuca, né, na região do Grande Recife, mas inclusive teve alvos aqui em Caruaru durante essa operação deflagrada pela Polícia Civil. A gente traz informações porque o empresário que é apontado pela polícia como responsável por coordenar esse esquema de desvios milionários das emendas parlamentares de Ipojuca, ele foi preso ontem. O Gilberto Claudino da Silva Júnior estava foragido há mais ou menos um mês e se apresentou na manhã de ontem espontaneamente na presença de advogados. Ele é alvo da Operação Alvitre da Polícia Civil, que investiga essas fraudes e foi deflagrada no último dia 2 de outubro. Além de Gilberto, outras pessoas já foram presas e 3 homens continuam foragidos. De acordo com o inquérito policial que o G1 teve acesso, ele se apresentou espontaneamente, acompanhado dos advogados, na central de flagrantes da capital, onde foi cumprido o mandado de prisão. O inquérito policial também aponta que ele é gestor da Faculdade Novo Horizonte, que é apontada como uma das empresas utilizadas pelo grupo criminoso para praticar os desvios. A instituição recebeu repasses milionários para cursos de capacitação com planos de trabalho considerados inconsistentes e orçamentos inflados. A Polícia Civil disse ainda que as verbas recebidas eram repassadas pelo Instituto de Gestão de Políticas do Nordeste, que é o maior beneficiário das emendas parlamentares de Ipojuca, com mais de 6 milhões de reais recebidos em menos de um ano. Por meio de nota, os advogados de defesa disseram que a acusação é injustificadamente atribuída a Gilberto. Para conferir todos os detalhes sobre essa investigação e os trâmites do andamento, né, dessa investigação da Polícia Civil, é só ficar ligado no G1. Ele é aqui. Ok, Fábio. Primeira participação sua hoje no AB1. Daqui a pouquinho você volta com outros assuntos. Volto sim, ele é aqui. Até já. Até mais. 12h04. Agora a gente tem problema de comunidade, porque os moradores da rua Francisco Zacarias, no bairro do Salgado, estão sofrendo com o esgoto. A repórter Lohana Nunes visitou o local para ouvir os moradores. Bora ver. No vídeo enviado por um morador, ele consegue mostrar a quantidade de fossas estouradas. Na mensagem que ele enviou para a produção, ele pede que a gente mostre a situação dos moradores do bairro. Tem a cachoeira da rua, seu encanto, isso é a beleza, isso é a área turística. E vai pro ABTV, viu, já, viu? Ficar chamando direto mesmo, viu? Oxi. Se ficar tentando, sai não. E agora a gente veio de perto ouvir a reclamação da população. Logo de cara, a gente já vê que a infraestrutura é o que chama mais atenção. Não tem calçamento, as ruas são extremamente íngremes, né? Cheias de buracos. Mas o que é pior por aqui é realmente o mau cheiro. Você imagina morar numa rua em que todas as fossas se encontram num rio que passa no meio da rua, exatamente. Cada casa tem uma fossa estourada que vaza para o meio da rua e se encontra nesse esgoto a céu aberto. Essa aqui é a principal reclamação dos moradores. E só de estar aqui a gente já consegue sentir que o cheiro realmente incomoda. Você imagina ter contato com isso todo santo dia. É por isso que a gente veio de perto, para ouvir a reclamação e conhecer um pouquinho do dia a dia e das vivências da comunidade. Quem chamou a gente pelo vídeo foi o Márcio Santos, que chegou a ver uns canos serem implantados, mas nada além disso. Tudo a ver é a mesma coisa, é promessa em cima de promessa e nada. Recentemente aqui a Compesa veio aqui, começou a dar andamento aqui ao saneamento e do nada parou. Eu não estou entendendo o que está acontecendo não. Diz que vai fazer e nada. A Compesa colocou 3 canos ali, 3 canos lá embaixo e parou a obra. Aí eu queria saber. E há 3 meses eles tinham dito que iam iniciar o projeto e até agora? Tá a executação do saneamento e depois do calçamento, até agora nada. E a gente fica assim, ó. Isso é tudo água de bosta aí, ó, descendo.
E a gente fica aí, né? Que para mim, eu acho que isso é um básico de um órgão público, que é o saneamento, é o que traz saúde pra gente, né? E a gente tá aí, ó. Dona Cleonice mora nessa situação há mais de 20 anos. Ela, que tem o esposo cego, caiu na rua no meio do esgoto. Aqui mesmo nessa ladeira, ali nessa curva, o meu marido escorregou assim, e eu dentro da lama, moço. A gente caímos. A gente vinha de lá do centro, né? E então, assim, aí ele escorregou. Quando escorregou, eu só pegando a mãozinha dele, eu também caí. Caí por cima dele. E aí eu me arranhei, ele também arranhou-se bastante. Cortou ainda o joelho, assim, cortou a calça. Foi feia a queda. E outra vez foi ali, solta lama ali. E essa lama não é água que vem de um esgoto, de tanque, de banho, não é. É de poça. Dona Maria de Fátima é a mais antiga da rua, mora há 35 anos e ali nunca viu nada mudar. No tempo que deu aquelas chuvas fortes, minha casa entrou água, foi 13 pessoas para limpar minha casa. E aí a gente fica só a desejar, né? Para Eliane, que mora há mais de 20 anos ali, o que falta é compromisso com a população. Eles vêm medem as calçadas, marca. Aí começaram a colocar o cano lá embaixo, a gente fica bem animado, né? Porque 23 anos e uma rua dessa, o pessoal botar a fossa na rua, vai fazer o quê? Vai botar onde essa fossa? Tem que ser na rua, é a gente que aguente. O mercado de massa aqui é um mau cheiro terrível. A gente entra com o carro numa garagem, tem que lavar, porque não aguenta um mau cheiro. É fezes pura, você pode filmar a rua todinha. Lá de cima até lá embaixo é assim o esgoto. E a gente tem que ver. Com chikungunya aqui todo mundo pegou. A muriçoca aqui é boia. E é assim. A situação do morador é assim. Aí quando é tempo de eleição, aí eles vêm, medem, prometem, deram 6 meses para concluir a rua, fazer saneamento, calçamento, até hoje é assim. E a população a mercê, né? Agora os impostos nós pagamos. Os impostos tem que ser em dia, porque senão é triste, viu? É triste a situação dessa rua. É triste mesmo, viu? Situação difícil aí para os moradores da rua Francisco Zacarias, lá no bairro do Salgado, convivendo com esse problema aí há tanto tempo. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Caruaru, que informou que a responsabilidade de obras da rua é do governo do estado. Não sei explicar o motivo de essa situação dessa rua aí ser do governo do estado. De toda forma, a gente entrou em contato com a Companhia Estadual de Habitação e Obras, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve nenhum retorno e vamos continuar cobrando, né? Sobre o saneamento da rua, a gente falou com a Compesa, que também não nos deu retorno. Então, moradores aí da rua Francisco Zacarias, infelizmente, vão ter que ficar aguardando uma resposta e convivendo com esse problema aí, com essa situação que a gente tem mostrado, que você está vendo aí na tela, essa situação perigosa, né? E preocupante na rua Francisco Zacarias, no bairro do Salgado. Vamos seguir com mais cobrança agora, porque no Momento WhatsApp de hoje, uma moradora do bairro Luiz Gonzaga mandou um vídeo pra gente reclamando de um vazamento de água limpa em uma rua do bairro. Vamos ver. E assim, o volume de água, ele é grande, né? Dá pra ver a água borbulhando bem no cano, né? Agora aqui da janela dá pra ver que reduziu um pouco, mas continua escoando a água. Água limpa sendo desperdiçada enquanto a gente está vivendo uma situação de seca, né? De estiagem aí, muita gente reclamando da falta de água em casa, desperdício grande assim, não pode de jeito nenhum. Sobre esse vazamento, entramos em contato com a Compesa. Infelizmente, ainda não tivemos retorno. 2 questões com a Compesa que infelizmente a gente não recebeu nenhum retorno até o fechamento dessa edição, né? Infelizmente. Mas você pode participar mandando sua denúncia em vídeo para o nosso WhatsApp 99198-8212. A gente vai mostrar o seu problema e cobrar das autoridades uma resposta para que esse problema seja solucionado o quanto antes. 12h11, a isenção do IPVA para alguns donos de carros e motos está em discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Motoristas e motociclistas de aplicativo seriam alguns dos beneficiados. Houve audiência pública para discutir projetos de lei que tratam do assunto. Mas o governo do estado lembra que as isenções podem reduzir a arrecadação e afetar o orçamento estadual e dos municípios. Faz 1 ano e 7 meses que Márcia trabalha como motorista de aplicativo. Roda todos os dias da semana. Essa é a única fonte de renda que ela tem. Contou que os gastos enquanto trabalha
e que as despesas com o veículo são muito altas. No caso, a gente paga a parcela do carro, manutenção, custo com alimentação, já que a gente passa o dia todo na rua. Então, tudo isso já é tirado do nosso próprio bolso, né? Diz também que a cada R$100 que ganha nas corridas, R$40 vão para as plataformas que administram o fornecimento do serviço. E que um dos maiores compromissos que tem é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Gasta cerca de R$3.000 por ano. A possibilidade de não ter que pagar por isso seria muito positiva. A questão da isenção do IPVA seria uma grande ajuda, já que tudo isso sai do nosso próprio bolso, né? Tudo que a gente faz no dia. A isenção do IPVA foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A Comissão de Finanças discutiu sobre projetos de lei com esse propósito. Estavam presentes lideranças, motoristas e motociclistas de aplicativo. Antero foi uma dessas pessoas. Disse que muitos colegas de profissão precisam escolher entre as contas que precisam pagar, porque, de acordo com ele, o dinheiro não é suficiente para todas elas. Essa isenção, ela vai ajudar no final do ano, no comecinho do ano, onde muitas vezes, a gente tem pai de família que deixa de pagar uma conta, de pagar um aluguel, que se aperta mais para poder pagar um IPVA. O deputado Romero Albuquerque, do União Brasil, tem um projeto de lei para garantir a isenção do imposto para motoristas e motociclistas de aplicativos. Todos precisam estar devidamente cadastrados em alguma plataforma que ofereça o serviço e já ter exercido a atividade por pelo menos 6 meses. De acordo com o parlamentar, será necessária uma fiscalização para impedir o uso indevido do benefício, caso o projeto vire lei. Não vai adiantar a pessoa agora se cadastrar e simplesmente tentar buscar esse benefício. Vai ser exatamente o contrário. As pessoas que estão já trabalhando, que já têm esse vínculo, que já têm esse contato com as empresas, o governo do estado vai poder sincronizar esses dados para que não tenha nenhum tipo de fraude. Esse projeto ele nasceu escutando os motoristas que não têm 13º, que não têm férias, que usam os carros como ferramenta de trabalho. O projeto de lei do deputado Abimael Santos, do Partido Liberal, defende que proprietários de motocicletas e veículos similares com até 170 cilindradas também sejam beneficiados com a possível isenção. Coloquei o projeto, apresentei esse projeto para que o povo pudesse ver e ser apreciado. E vamos lutar até o fim para o Estado inteiro de quem produz, quem trabalha precisa de um fôlego. De todos os estados brasileiros, apenas Pernambuco e Tocantins não têm isenção fiscal para carros antigos. Um dos projetos de lei dos deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco é para isentar os proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação do pagamento do IPVA. 13 estados já colocaram isso em prática: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe. Aqui no estado, de acordo com dados do Portal da Transparência, foram arrecadados em 2024 R$1.815.383.506,86. E até o fim de 2025, a arrecadação prevista é de R$1.952.862.700. Anderson é presidente do Sindicato de Motoristas de Aplicativo de Pernambuco. Disse que caso os projetos virem lei, vai diminuir a arrecadação fiscal. Mas, na opinião dele, a categoria gera outras receitas para o Estado. Desde 2016, o aplicativo está aqui. De 2016 para cá, quantos os motoristas não deu de renda para o Estado? Em questão de abastecimento do GNV, a Copergás é do Estado. Então, ela vende o GNV, já ganha e ganha por impostos também. Fora isso, tem lojas de pneus, lojas de óleo. Restaurantes hoje funcionam em cima de motorista de aplicativo. De acordo com a secretária adjunta da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, a redução terá um impacto significativo. A lei orçamentária de 26 já foi
prevista essa arrecadação de IPVA. Então, qualquer redução na arrecadação desse IPVA vai comprometer, né, as políticas programadas para 2026, toda a programação orçamentária para o próximo ano. Nós estimamos o impacto de 500 milhões na arrecadação do Estado, mas que não se restringe ao recolhimento do Estado, porque 50% da arrecadação de IPVA é transferido para os municípios onde são matriculados os veículos. Então, tem um rebatimento também nos municípios que estão esses veículos que serão contemplados com esses benefícios pleiteados aqui. O deputado Antônio Coelho, do União Brasil e presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, também tem projetos sobre a isenção e defendeu que a redução seria insignificante. Do orçamento estadual, que para o próximo ano deve ser em torno de 62 bilhões de reais, 500 milhões de reais, que mais uma vez representa tudo aquilo, se todas as medidas forem aprovadas, esses 500 milhões representam apenas 0,8% do orçamento proposto para o ano que vem. O presidente da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, participou da audiência. Argumentou que precisa haver um equilíbrio entre as despesas das secretarias de cada município. O que nós pedimos é que esses 12 projetos que tramitam, que impactarão cerca de 30% na arrecadação do IPVA dos municípios, eles sejam discutidos e se achem medidas para compensar os municípios. Porque quando você tira R$1 de um município pernambucano que tem uma conta justa, você está tirando R$1 da saúde, você está tirando R$1 da educação, você está tirando R$1 da assistência social. Para a categoria, fica a expectativa pela aprovação dos projetos. O motorista hoje, ele já tem uma vida sofrida, né? Devido aos aplicativos não ter um repasse melhor para o motorista. Então, com a isenção de IPVA, ele vai poder pegar esse dinheiro e destinar para outras situações. Ainda haverá muitas discussões sobre esses projetos de lei, né? Quando mexe no bolso é assim mesmo. 12h18. Olha só, teve início hoje mais uma edição da Feira de Imóveis de Caruaru. O evento é uma oportunidade para quem tem um sonho de ter a casa própria. Gessé Acioli está ao vivo, tem todas as informações. Conta pra gente, Gessé, boa tarde para você. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo agora e que está com aquela esperança de conquistar a casa própria. Esse é o lugar onde eu estou, viu? O feirão da Caixa que acontece de hoje até o próximo domingo e eu estou aqui com representantes tanto da Caixa quanto do Governo do Estado. Eu vou começar aqui conversando com o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, o Romero Cavalcante, que ele vai explicar para a gente quantas empresas estão por aqui, porque são várias construtoras oferecendo empreendimentos de todas as formas, né, Romero? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro dizer que começa hoje, vamos até domingo. Estamos aqui numa receita que já deu certo. Estamos com 9 construtoras e 6 imobiliárias, ofertando aproximadamente 4 mil imóveis, sendo que metade dele aproximadamente estão nos 2 programas. A gente está falando do Minha Casa Minha Vida, com subsídio até 55 mil, e do Governo do Estado, Mora Bem, que o Paulo vai estar aqui falando, de até 20 mil de subsídio, ou seja, juntos 75 mil de subsídio para você realizar o sonho da casa própria. Com toda essa movimentação por aqui desses 3 dias, com experiência de outros eventos, qual é a expectativa de movimentação financeira com tudo isso, Paulo? No primeiro semestre, tivemos 7 mil pessoas passando pelos estandes. Isso deu um volume de venda de aproximadamente 65 milhões. Agora, no segundo semestre, a gente sabe que tudo é mais animado, tem 13º chegando, o pessoal está mais favorável, o clima de Natal já está no ar. Esperamos um público maior e uma expectativa de venda na feira que supera a marca de 90 milhões. Romero Cavalcante, muito obrigado pela participação conosco. Agora a gente conversa com o Paulo Lira, que é presidente da SEAB. Paulo, esse é o momento em que a gente faz um link aí de economia e também da oportunidade das pessoas conquistarem a tão sonhada casa própria. Conta pra gente o que é que o governo está oferecendo com programas que trabalham junto à Caixa Econômica para poder oferecer esse benefício para o pessoal. Boa tarde. Boa tarde. O programa Morar Bem, que é um programa do governo do estado, ele é um programa de subsídio junto com o programa Minha Casa Minha Vida, onde você pode atingir até 75 mil reais de subsídio. Ou seja, isso é um valor que vai ser descontado no valor do seu imóvel e pago como entrada. E esse é o melhor momento, porque você tem uma taxa de juros no Minha Casa Minha Vida reduzida, você tem um subsídio do governo do estado, que se soma ao subsídio do governo federal, e você tem numa feira aqui 2 mil imóveis enquadrados dentro do programa Morar Bem. Então é uma grande oportunidade das pessoas que estão em casa nos assistindo
e tem a dúvida ainda se tem como comprar ou não imóvel. Eu convido que venha até a feira, porque a gente fez simulação aqui, tem pessoas com renda de R$ 1.570 que conseguem comprar o imóvel dentro do programa Morar Bem. Mas é importante que ela venha até a feira, faça a simulação, verifique quais são os imóveis e escolha o imóvel que mais se adequa aí ao perfil da família. Paulo, muito obrigado pelas explicações aqui, o Romero também. Então é isso, é vir para cá porque daqui já sai com a casa própria. São oportunidades oferecidas pelas construtoras, além da Caixa Econômica do Governo Federal oferecendo todas as formas para você conquistar a sua tão sonhada casa própria. Eliakim? Já estou ligado que o Gessé Acioli já está negociando ali para comprar um apartamento muito chique para a família dele, para poder aumentar também, não é isso, Gessé? Daqui a pouco você volta falando de outro assunto. Valeu! A Feira de Imóveis será destaque daqui a pouco no Panorama CBN. A partir das 2h30 da tarde, o programa recebe o diretor-presidente da SEAB, Paulo Lira, e o diretor comercial de uma construtora da cidade, Ricardo Farias. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. Você confere tudo pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. A seguir, no AB1 tem AB Esporte com o Central, que já está de olho em 2026. Meio-dia, 22 minutos. O AB1 volta já. AB1 de volta, meio-dia, 25 minutos. A Prefeitura de Garanhuns abriu o período para renovação de matrículas na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2026. Leonardo Costa está chegando ao vivo para passar mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, Léo. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na AB1 de hoje. Na rede municipal hoje são mais de 17 mil estudantes. Abre aí o primeiro prazo, que é renovação de matrícula, que vai até o dia 14, mas a gente tem todo o calendário e por isso eu vou conversar agora com Michele Diana, que é diretora administrativa da Secretaria de Educação aqui de Garanhuns. Michele, chegue para conversar com a gente. Pode chegar um pouquinho mais. Michele, conta aí para a gente. Primeiro prazo até o dia 14, mas tem que ficar atento a todo o calendário, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando o AB1. Isso, nossa rede está organizada já com calendário estabelecido para que os pais façam esse acompanhamento e renovem a matrícula das suas crianças. Nós temos até o dia 14 de novembro para que os pais compareçam às unidades de ensino e renovem as suas matrículas. Esse é o primeiro passo para o processo de matrícula na rede municipal. E para aqueles alunos que estão já na rede e querem mudar de escola, qual é o prazo? Quando deve ser? Para os estudantes que estarão em continuidade, que são, por exemplo, aquelas escolas que ofertam até o 5º ano, e no ano de 2026 não terá a escolarização que ele vai cursar. Os pais precisam fazer a matrícula no site de matrícula, que será disponibilizado o link mais próximo do período, que é matrícula.educaçãogaranhuns.com.br, e fazer a escolha da escola que pretende que seu filho esteja estudando no ano de 2026. E esse período vai de 5 a 13 de janeiro. E em relação às creches, né, a gente sabe que os pais precisam trabalhar e querem deixar seus filhos nessas creches. Quando é que deve ficar atento a essas vagas? Nós temos um prazo diferenciado para as creches conveniadas, que atualmente nós contamos com 3 no município, que é a creche Betesda, a creche Santa Clara e a creche Santa Maria. O período de matrícula dessas 3 creches conveniadas e das escolas do campo de pequeno porte iniciam a partir do dia 24 de novembro. Então, os pais devem procurar essas unidades para fazer a efetivação dessa matrícula. E qual a importância do pai escolher uma escola mais próxima de casa? É facilidade. O principal objetivo é facilitar a ida desse estudante, a ida e o retorno à instituição de ensino. Então, buscar essa escola que fique mais próximo da sua residência vai facilitar para o estudante e vai facilitar para a família. Michele, muito obrigado pelas informações. Olha só, eu vou reforçar aqui o calendário, viu? Renovação de matrícula, 3 a 14 de novembro. Matrícula dos estudantes novatos para creches conveniadas e escolas do campo de pequeno porte, de 24 de novembro a 22 de dezembro. Matrícula dos estudantes de continuidade e transferidos entre escolas municipais, do dia 5 a 9 de janeiro. E matrículas aí para estudantes novatos, de 12 a 23 de janeiro. Tudo vai ser feito no site, então é bom todo mundo ficar ligado. Eliakim, volto contigo no estúdio.
Obrigado, Leonardo, pelas informações aí direto de Garanhuns. Abraço para você. Hora de voltar para a redação para conferir outros destaques do nosso portal G1 Caruaru e região. Fábio Gomes chega novamente ao vivo. Fábio, a Superlua estava bonitona, não foi? Foi sim, Eliakim. Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. E exatamente, ontem a gente falou a respeito da Superlua, né? Essa foi a segunda Superlua registrada esse ano, foi a maior e a mais brilhante, de acordo com o Observatório Nacional, e ela pôde ser vista aqui no céu do interior de Pernambuco, por quem estava passeando durante a noite, para quem tirou um tempinho e olhou para o céu, porque ela foi a maior e mais brilhante. A gente tem inclusive aqui no G1, como eu adiantei ontem, algumas fotos e vídeos que foram enviadas aqui para a nossa redação pela Associação Astronômica de Arco Verde. Pelas imagens a gente consegue ver, né, a magnitude desse evento, né, tirada através de equipamentos profissionais. É possível a gente ver com maior nitidez, né, bem diferente daquelas fotos que a gente costuma tirar através dos celulares. E a gente tem também aqui na nossa reportagem curiosidades a respeito desse evento astronômico, o que é que os astrônomos consideram uma superlua e quais são os critérios que diferenciam a superlua da lua cheia. E aí, para conferir todos esses detalhes e conferir também essas imagens deslumbrantes, é só acessar o G1 Caruaru e região. Inclusive, essa reportagem também pode ser acessada apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, que o pessoal vai ser direcionado, né, através do celular, direto para essa reportagem e vai poder conferir todas essas imagens. Ele é aqui. Bacana demais. Estava muito bonita essa superlua. A galera aí fica na expectativa para a próxima vez que ela vai aparecer. Outro assunto que se traz no G1 também é sobre a Black Friday, né? O dia oficial mesmo da Black Friday, lá na última sexta-feira de novembro, mas tem muita loja, muito departamento aí que já faz outros tipos de promoções semelhantes aí. E tem um alerta, né? Cuidado na madrugada quem estiver navegando na internet, né, Fábio? Exatamente, ele é aqui. A última Black Friday, é a verdade. A Black Friday vai acontecer esse ano no dia 28 de novembro, mas como você já adiantou, né, diversas lojas, diversos sites já começam com essas promoções e a gente traz um alerta, principalmente para o pessoal que gosta de navegar nesse site durante a madrugada, porque de acordo com o Serasa, com dados colhidos em 2024, na última Black Friday, os números de golpes, né, tiveram maior concentração no horário da madrugada. De acordo com o Serasa, né, esses dados eles concentram a maior quantidade de golpes e a companhia disse que esse comportamento mostra que os fraudadores agem com métodos de precisão e antecipam, né, o pico das promoções para explorar brechas e distrações do consumidor. Entre os principais golpes alertados pelo Serasa estão a criação de páginas falsas de lojas e ofertas, anúncios falsos na internet e redes sociais que levam a sites clonados, mensagens fraudulentas de confirmação de compra ou também entregas enviadas por SMS, e-mail ou WhatsApp e também a troca do QR Code ou a chave Pix durante o checkout no momento de fazer o pagamento daquela compra, o que desvia esse pagamento para contas de terceiros, além de criação de perfis falsos em marketplaces para coletar informações dos clientes. A seção da nossa reportagem do G1, o pessoal de casa que está de olho já na Black Friday pode conferir a lista completa desses golpes e também orientações repassadas por especialistas sobre o que fazer em caso o consumidor caia em algum tipo de golpe. Ele é aqui. É um período que tem golpe para todo lado quando se trata de Black Friday, né? Ficar atento, consumidor. Fábio, obrigado pela participação aqui no AB1. Uma boa tarde para você. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Meio-dia, 32 minutos. Olha só, em Paranatama, no Agreste, foi realizada a primeira edição do Festival Estudantil de Cinema. Leonardo Costa esteve por lá acompanhando o evento. Maria Clesivânia e Wesley são apenas 2 dos 8 estudantes pesquisadores do projeto Quem Somos Nós, desenvolvido na Escola de Referência em Ensino Médio Narciso Correia, em Paranatama. Maria foi responsável pelo curta-metragem Antes do Brasil Ter Nome Branco. E a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações. E Wesley, por Meu Corpo, Minha Voz. O projeto se iniciou logo no início do ano letivo. A professora Isabel, que foi nossa orientadora, nos apresentou o processo de seleção e explicou um pouco sobre a ideia que ela tinha sobre o projeto. A partir disso, a gente começou a trabalhar e tudo que foi trabalhado está sendo resultado aqui no festival. Um projeto muito bom, né? E eu logo, sendo cidadão de Paranatama, foi magnífico, até porque eu faço parte da cultura, amo a cultura, sou dançarino e também faço parte de teatros. A orientação foi da professora de artes, Isabel.
Durante todo o processo, os estudantes, pesquisadores e toda a escola participaram de oficinas de roteiro, produção, captação de imagens e edição. Eu gostaria de trazer, através da arte, né, já que eu sou professora de arte, algo que a gente visse na prática. Então, a gente começou através de pesquisas nas próprias casas dos estudantes, para que eles se autorreconhecessem. E aí a gente foi descobrindo um pouquinho de cada essência, de cada ancestralidade, de cada aluno. E aí a gente foi descobrindo, alguns quiseram falar um pouquinho sobre os povos ciganos, outros trouxeram os povos originários e outros ficaram com os africanos. A iniciativa também contou com o apoio de professores parceiros e foi aprovada pela Bolsa de Iniciação Científica CNPq-UPE. Olha, uma das grandes alegrias na educação é nós vermos nossos estudantes levando para além dos muros da escola tudo que é produzido dentro da escola. Então, os conhecimentos produzidos da escola eles não devem ficar somente dentro dos muros da escola, e sim vir para a sua comunidade. E a gente está entregando ao Paranatama estudantes preparados, né, para servir a Paranatama dentro do propósito do projeto. O projeto, iniciado no começo do ano letivo, ganhou forma com a produção de 10 curtas-metragens feitos pelos alunos do terceiro ano. Durante os dias de exibição, mais de 800 pessoas acompanharam as apresentações. As sessões foram realizadas na Casa de Cultura de Paranatama, o espaço que recebeu o primeiro festival estudantil de cinema da cidade. Muitos frutos, terão novas edições. Várias parcerias foram firmadas dentro do festival, para além da linguagem que ele está trabalhando, mas também nós podemos ver outras linguagens sendo trabalhadas dentro do próprio festival com a temática que foi proposta. E não foi só o público da cidade que pôde acompanhar o trabalho dos estudantes. Escolas e municípios vizinhos também participaram. De Garanhuns, a pequena Ana Luísa Garanhuns. Foi um aprendizado para a vida. Vamos lá, seguindo aqui com o AB1, a gente teve um pequeno problema técnico aí nessa reportagem, mas vamos seguir aqui com o AB1 de hoje, agora com o AB Esporte. Herbert Ramos está chegando ao vivo com a gente para falar do Central. Afinal de contas, a Patativa já está de olho no ano que vem, não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde a todo mundo que acompanha o nosso AB1. A Patativa já está se planejando, também fazendo algumas mudanças importantes na estrutura, visando a temporada 2026. Simbora conferir na reportagem. Estamos em novembro. 2025 vai se aproximando do fim. Se uma palavra define o ano do Central, é intenso. O estadual foi traumático, derrotas que machucaram o torcedor e um rebaixamento que não era desejado por ninguém. Mas aí veio o Campeonato Brasileiro da Série D, e com ele uma nova esperança, a do acesso. Foram 18 jogos na competição nacional. A Patativa venceu 8 vezes, empatou 5 duelos e perdeu apenas 3. Mesmo fazendo uma campanha histórica, o alvinegro ficou pelo caminho e já pensa nos próximos desafios. Um dos passos para o sucesso em 2026 é a troca do gramado do Estádio Lacerdão. Criticado por muitos nesta temporada, ele está sendo substituído e deve favorecer os duelos por aqui. As arquibancadas também recebem atenção especial, já que a Patativa deseja contar com todos os setores do estádio disponíveis ao longo do ano. Depois de fazer a melhor campanha da história do clube no Brasileirão da Série D e quase conseguir um acesso inédito à terceira divisão nacional, o Central planeja um 2026 de muitas mudanças, dentro e fora de campo. Novo gramado, arquibancadas restauradas e uma diretoria confiante. O Central passa por uma reforma geral. A gente fez a reforma no estádio, nas arquibancadas que estavam interditadas. Recuperamos todas as arquibancadas, está tudo liberado, graças a Deus. O próximo passo agora é o gramado, vocês estão vendo aí que a gente já começou o trabalho do gramado. Se Deus quiser, lá para o final de dezembro já vai estar pronto o novo gramado do Central, já para a temporada 2026. E também a gente tem a preocupação aí de fazer também a nossa mudança, o nosso próximo passo nessa reestruturação do clube é a troca da iluminação para a lâmpada de LED, né? Nos bastidores, o trabalho é feito com a ideia de montar um elenco qualificado, que deve iniciar a pré-temporada em março. Segundo o presidente do clube, Sivaldo Oliveira, uma base do time que fez bonito na 4ª divisão poderá ser mantida. Nós iremos manter uma base desse time,
Não vai ser possível trazer todos, porque tem até alguns jogadores também que a gente pretende contratar, outros com mais desempenho. Mas a gente vai trazer uma base, vai manter, estamos monitorando vários jogadores para contratar junto para o grupo e também durante a competição dos regionais a gente vai estar acompanhando vários clubes, principalmente aqueles que não têm competição nacional depois. Recordista de participações na Série D, o Central garantiu uma vaga no campeonato de 2026 após a ampliação aprovada pela CBF. O clube se prepara para a próxima temporada, que deve ser ainda mais intensa, com foco nos resultados e em trazer felicidade ao torcedor caruaruense. No 2026, finalzinho de fevereiro para março, já começa o clube se apresentar os jogadores e aí a temporada para valer para a Série D, aonde o Central vai com tudo. O planejamento está sendo feito para a gente buscar a vaga da Série C. A gente sabe que é uma competição dificílima, mas o Central não vai entrar para brincar, vai entrar para conquistar essa vaga. Chegamos pertinho esse ano, com a força da nossa torcida, com o apoio dos caruaruenses. E se Deus quiser, para o ano também vamos com tudo, com a força da nossa torcida de novo, com o apoio de todos. Se Deus quiser, a gente alcançar o objetivo de subir para a Série C e se manter aí no patamar de disputar os campeonatos brasileiros, que é muito importante. E o Central tem grande história nesses campeonatos. Central que vai em busca de 2 acessos no ano que vem, né? Voltar para a primeira divisão do Pernambucano e subir para a Série C do Brasileirão também, né? Muito bacana essa preparação da Patativa, Herbert. Inclusive o Central já anunciou 2 reforços para a próxima temporada, não foi? 2 nomes conhecidos da torcida participaram da campanha do Brasileirão da Série D. Um chegou no finalzinho, o Luiz Paulo, atacante, e o outro, o Ítalo, zagueiro Ítalo, que foi capitão. Notícia completa lá no GE Caruaru e região, foi peça fundamental, acabou de ser campeão da segundona pelo Vitória. O Ítalo, contratado, retorna ao Central para a temporada 2026. E o Ítalo, que foi peça fundamental na Série D, enviou um vídeo pra gente falando sobre esse acerto. Simbora conferir. Fala, torcedor centralino! Estou muito feliz que voltarei a vestir as cores do Central em 2026. E a expectativa pelo ano é que seja um ano maravilhoso e de muita conquista para nós. Vamos junto, torcedor! Muito bacana aí o Ítalo. Com esse retorno, uma peça que foi muito importante em 2025, certamente será muito importante em 2026. A gente fica torcendo pelo sucesso dele e das outras equipes do interior. Lembrando que a cobertura completa do esporte do interior está lá no GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Eliakim. Valeu, Herbert. Um abraço para você. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Último intervalo no AB1, na volta tem AB Saúde. Hoje a gente vai falar sobre o Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. 12h, 42 minutos, o AB1 volta já. Volta com o AB1. A primeira maratona de provas do Enem 2025 acontece no próximo domingo. E uma das maiores preocupações dos estudantes é a temida redação. Gessé Acioli volta a conversar com a gente para passar algumas dicas de como fazer uma boa redação. Você, por exemplo, Gessé, é fera na redação? Oi, Eliakim, olha só, eu tive boas notas, né? Eu tive a oportunidade de fazer o Enem 2 vezes, tive boas notas na redação, mas para melhorar para essa turma que está aí na ansiedade do próximo domingo, que é o dia que acontece também a redação dentro das provas do Enem, está aqui o Pedro Gomes, que é especialista no assunto, vai nos ajudar a compreender o que fazer para ter uma boa nota na redação, como fazer uma boa redação, já que a gente nem sabe o tema, mas a gente sabe como escrever direitinho lá para fazer uma boa redação. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Gente, é uma satisfação imensa estar aqui, porque justamente nessa reta final a gente precisa lembrar de algumas questões. A redação mudou. A gente não tem mais introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente, na verdade, tem 16 etapas que essa banca está pedindo, a Sebrasp. Desde que ela entrou em 2023, ela vem aumentando o rigor dessa prova. Por isso que, por exemplo, a gente cai de 60 notas 1000 em 2023 para 12 em 2024. A nossa expectativa é que aumente esse ano, finalmente. Mas entender quais são os
essas etapas, as 16 etapas, é extremamente essencial. Por exemplo, lá no curso do Galo da Redação, a gente trabalha desde o início até o mais avançado, inclusive com 18 etapas, justamente para os meninos, se eles se confundirem com alguma coisa, eles já têm ali uma carta na manga. Então, nessa reta final, é trabalhar com os textos que já foram escritos. Não é mais momento de, por exemplo, vou passar o dia inteiro estudando assunto novo, porque isso não vai adiantar muita coisa, o relógio está contando e a gente precisa ser mais prático nessa reta final. Então, por exemplo, participar de alguma palestra, alguma revisão sobre a redação. É massa. Agora, aprender do zero não é mais o momento oportuno. Principalmente porque são muitas etapas para fazer essa redação, da introdução até a conclusão. Então, o aluno ele pode trabalhar os eixos temáticos. Se for um tema do meio ambiente, ele trabalhar o eixo temático meio ambiente e não, por exemplo, quero estudar só sobre desmatamento. É um tema interessante, importante, mas ele vai ganhar muito mais tempo estudando o eixo temático meio ambiente. Ao invés de estudar doação de sangue, por que não estudar o eixo saúde? Ao invés de estudar inteligência artificial, que é uma questão que está muito em alta, né, por conta aí das inteligências artificiais na educação principalmente, por que não estudar o eixo tecnologia? Então, lá no perfil do Galo da Redação, por exemplo, a gente está, Gessé, duplicando os nossos conteúdos para que esses meninos, de forma gratuita, tenham acesso a conteúdo de qualidade e assertivo para a prova. Justamente com um resumo principal do que vai cair no domingo. Muito bem, tá aí. Uma perguntinha rapidinha. Eu começo pela redação, começo pelas questões? Pela redação. A quantidade de neurônios ela diminui conforme a prova, 5h30, né, minha gente? Então tem que começar pela redação, ficar resguardado com isso e depois meter bronca nas questões. Pedro, muito obrigado. É isso. Portões abertos a partir do meio-dia. 1h fecha os portões, 1h30 começa a prova. Fica ligado, olha teu endereço para não perder nada e entrar na prova direitinho, fazer bonito, como trouxe aqui os detalhes o nosso querido Pedro Gomes. Eliakim. A B-Saúde está chegando agora para a gente falar sobre o Novembro Azul, um mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Então vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Joel Almeida está voltando ao vivo com a gente aqui. Cadê o Joel, minha gente? Cadê o Joel? Desapareceu o Joel. Agora sim, está aqui o Joel. Era outro sinal que a gente estava aqui. Ao vivo, acontece. Joel, é contigo. Oi, Eliakim, acontece sim. Boa tarde novamente para vocês que estão conosco. Nosso consultório hoje é aqui junto com o urologista o José Ronaldo para falar de um assunto muito importante, câncer de próstata, não é isso, doutor? Muito importante falar sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde a todos. O câncer de próstata é tão importante que é o câncer que mais mata o homem, é o segundo que mais mata, o primeiro que mais acomete esse homem, e até 2040, com a perspectiva de dobrar o número de câncer de próstata. Pronto, doutor. Inclusive, a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto, explicando os sinais, os sintomas e com exemplos de pessoas que conseguiram, claro, fazer o tratamento. Veja agora na reportagem. Há 10 anos, Irã começou a fazer exames indicados para o rastreamento do câncer de próstata. O PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. A indicação médica veio depois de 2 diagnósticos na família, o avô e o pai. Ano passado, durante os exames de rotina, ele descobriu um tumor. Foi um baque, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquilo, porque quando o doutor José Ronaldo viu que eu estava, aí disse que a gente tinha que fazer a cirurgia. Então eu fiz a cirurgia e correu tudo bem. No primeiro momento eu fiquei muito chocado, né? Cheguei a ficar até muito triste, mas eu recebi o apoio dela, da minha filha, e fiquei fazendo meus exames. E graças a Deus deu tudo certo. Irã conta que se ele demorasse um pouco mais, o tratamento seria outro. Ele só precisou fazer cirurgia e hoje já voltou à rotina normal. Se demorasse ia gravar, passar para outro órgão, né? Foi rápido, né? Então... Foi rápido. Aí o senhor precisou fazer o quê? Qual foi a indicação do tratamento? Do tratamento, a cirurgia. Não teve como fazer um tratamento. Teve que fazer a cirurgia mesmo. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu não podia nem estar contando essa história aqui agora. Antônio também descobriu que tinha câncer de próstata ano passado. Ele demorou a procurar ajuda médica, mas decidiu ir à consulta depois de sentir uma mudança ao ir ao banheiro. Minha vida era normal, né? Quando eu descobri, não sentia nada, não tinha problema, não sentia dor,
Entendeu? Foi assim, de repente, quando eu fui fazer os exames, aí acusou o CA, né? Aí, geralmente, você sabe, né, essa doença pega a gente desprevenido, né? Aí eu procurei o médico me disse para a gente operar, e a gente fez a operação. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é que no Brasil 71 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata por ano. O câncer de próstata é o tumor que mais acomete homens no país, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutivo masculino. No formato de uma maçã, fica localizada embaixo da bexiga e próximo ao reto. A multiplicação acelerada das células prostáticas forma um tumor que pode se espalhar rapidamente pelo corpo, atingindo outros órgãos, dificultando o tratamento e atrapalhando as chances de cura. Por isso, é importante realizar os exames entre os 45 e 50 anos. Mas outros fatores podem favorecer o aparecimento além da idade. Fatores hereditários quando pai ou irmão são diagnosticados, excesso de gordura corporal, fumar e exposições a alguns produtos químicos, como o arsênio, por exemplo. É importante ficar atento aos sintomas: dificuldade de urinar, necessidade de urinar muitas vezes ao dia e à noite, e nos casos mais avançados, pode apresentar dor óssea, infecção generalizada e insuficiência renal. Por isso, José e Irã lembram, na questão da saúde, preconceito não tem vez. Tem homem que fica com esse preconceito de não fazer esse exame, mas eu aconselho ir, não é um exame de deixar a pessoa preocupada, não. O exame é normal. Então o conselho que eu dou para todo homem que procura um médico, faça o PCA, né? Não tem problema, é simples, é uma operação, é uma coisa simples. Primeiro a gente faz no sangue, se for o caso que melhor, eu acho que é no toque. Se eu tenho feito a última vez no toque, eu acho que eu não tinha, ele já tinha visto, né? Eu penso assim, né? Olha aí, um recado importante do nosso personagem, da pessoa que deu entrevista, falando sobre o preconceito. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui com o urologista José Ronaldo, que está nos recebendo hoje, recebendo você também aí de casa para esse bate-papo muito importante. Doutor, a gente tem várias perguntas aqui, inclusive a participação de uma mulher. Interessante, né? Josiane Pereira está perguntando assim: depois da retirada da próstata, pode acontecer uma volta do aumento do PSA? Se sim, por que acontece e o que é que significa? Pergunta muito boa. Nem sempre a retirada da próstata pode ser câncer. Quando é câncer, normalmente o PSA é o marcador principal que a gente acompanha. Quando não é câncer, esse PSA pode estar aumentando. No caso de câncer, a gente tem ele como parâmetro e ele pode estar aumentando por outras causas, e a gente precisa sempre estar sabendo qual é a causa desse aumento do PSA. A gente tem pergunta também da Siqueira aqui, de Catende. Ela pergunta assim: quais os sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá nenhum sintoma. Ou seja, na fase que a gente quer fazer o diagnóstico, ou seja, que tem 95% de cura, não apresenta nenhum sintoma. Muitas vezes esse sintoma trata-se de uma doença mais avançada ou de uma hiperplasia prostática benigna, que é acordar muita noite, jato fraco. Esse paciente tem gotejamento, ou seja, urina muitas vezes em 2 tempos. Temos a pergunta de José Alves, aqui de Caruaru, está perguntando assim. Começa dizendo: a minha família tem histórico de câncer de próstata, tenho 35 anos, o ideal é que eu faça um exame preventivo já nessa idade? Os principais fatores de câncer de próstata é o envelhecimento. É por isso que até 2040 o número de câncer de próstata no mundo inteiro vai dobrar e no Brasil não é diferente. O envelhecimento da população aumenta câncer de próstata. Pacientes que têm história familiar, pai, irmão ou tio com câncer de próstata também aumenta. E os pacientes de pele negra. E hoje a gente sabe que os pacientes obesos têm câncer de próstata mais cedo e muitas vezes mais agressivo. Quando tem história familiar de câncer de próstata, a gente geralmente orienta esse paciente para que por volta de 40 anos ele comece a fazer o PSA e o toque. Porque às vezes o PSA é normal e o toque é alterado, e às vezes os dois podem estar um pouquinho alterados, mas eles se complementam. Inclusive, é uma pergunta parecida.
A pessoa está dizendo assim, José Antônio de Caruaru, se eu fizer o exame de sangue, já é o suficiente para saber como está a próstata? Não, vai muito além disso. O homem tem um grande preconceito, acho que o tabu, o toque da próstata, o toque retal dura mais ou menos 10 segundos, não muda a masculinidade do homem e salva vidas. Muitos cânceres não aumentam o PSA, mas no toque o urologista consegue identificar aquele nódulo inicial, naquela fase que não tem nenhum sintoma. Quando se faz os dois, o toque e o PSA, que é um exame de sangue, que tem um custo acessível, que a rede pública tem acesso a isso, dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico numa fase tardia. Doutor, Manuel Silva, aqui de Caruaru, pergunta, todo problema na próstata é câncer? Não, nem todo problema na próstata é câncer, ainda bem, né? A grande maioria não é, porém aquele que tem um poder agressivo de matar no Brasil aproximadamente 17 mil homens por ano, então é uma doença extremamente agressiva. A notícia boa é que quando esse diagnóstico é feito nas fases iniciais, quando esse homem não tem nenhum sintoma, a gente cura. De cada 10 homens, 9 são curados. Ou seja, é uma doença que dá tempo o homem fazer diagnóstico e curar. Doutor, a última pergunta aqui é do Alberto Costa, também aqui da cidade de Caruaru. Ele diz assim, além dos exames, o que pode ser feito para prevenir o câncer de próstata? Essa pergunta é muito boa porque até então a gente achava que o câncer de próstata tinha relação apenas com o envelhecimento, com a história familiar, o paciente de pele negra, mas hoje a gente sabe que o paciente que tem obesidade é um fator de risco e muitas vezes esse paciente que é obeso, ele tem também um câncer de próstata mais agressivo. Como os negros têm um câncer de próstata mais cedo e mais agressivo. Então existem alguns fatores que protegem o câncer de próstata. Uma alimentação rica em fibras, em cereais, em legumes, atividade física, manter o peso adequado e outros fatores que a gente chama de fatores modificáveis, aquele que você pode mudar na sua vida. Quando você ingere muita carne vermelha, muita gordura, muito enlatados, muito embutidos, muitos alimentos processados, ou seja, esses alimentos da vida moderna do homem. Isso tem contribuído muito para o câncer de próstata. Então isso é algo atual que o mundo inteiro já está começando a rever que nem sempre os fatores genéticos são a principal causa do câncer de próstata. Doutor, muito obrigado pelas informações que o senhor deu hoje, ajudou muita gente, tirou muita dúvida, né? Agradeço demais por sua participação hoje aqui, tá certo? E é isso, gente, a gente vai ficando com a B Saúde por aqui. Para você homem, nada de preconceito. Para você mulher, ajude seu esposo, incentive o seu pai, seu tio a procurar um urologista mais próximo para poder fazer os exames. Eu volto contigo ali aqui. Valeu, Joel. Obrigado pela participação. Um abraço para você, abraço para o doutor José Ronaldo também, que esteve conosco nesse AB Saúde. Olha só, amanhã é dia de muita música com mais um Som em Sotaque. A banda Descentes do Forró é quem vai cantar pra gente. Bora conferir um pouco do que está preparado. Família, amanhã tem Som em Sotaque na sua telinha da TV Asa Branca com eles, Descentes do Forró. Por favor, amor, solta o som pra gente, vai. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa. Amanhã vai ter festa, vai ter Som e Sotaque Descente do Forró. Beijo, família. Bora. A gente fica por aqui. Boa tarde. Até amanhã.